Capítulo 3º. Do transporte público. Artigo 84. Incumbe ao município, respeitada a legislação federal, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos, ou de utilidade pública relativos, a transporte coletivo individual de passageiros, o tráfego, o trânsito e o sistema viário municipal. Parágrafo 1º. Os serviços a que se refere o artigo, incluindo de transporte escolar, serão prestados diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão nos termos da lei. Parágrafo 2º. A exploração de atividade de transporte coletivo, que o poder público seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, será empreendida por empresa pública. Artigo 85. Lei municipal disporá sobre organização, funcionamento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo e de táxi, devendo ser fixadas diretrizes de caracterização precisa e proteção eficaz do interesse público e dos direitos dos usuários. Parágrafo 1º. O município assegurará transporte coletivo a todos os cidadãos. Parágrafo 2º. É obrigatória a manutenção de linhas noturnas de transporte coletivo em toda a área do município, racionalmente distribuídas pelo órgão ou entidade competente. Artigo 86. O planejamento dos serviços de transporte coletivo deve ser feito com observância dos seguintes princípios. Inciso 1º. Compatibilidade entre transporte e uso do solo. Inciso 2º. Integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte. Inciso 3º. Racionalização dos serviços. Inciso 4º. Análise de alternativas mais eficientes ao sistema. Inciso 5º. Participação de entidades de classe e da população organizada. Inciso 6º. As concessionárias de transporte público devem observar a legislação sobre saúde e meio ambiente, na forma da lei. Parágrafo único. O município, ao traçar as diretrizes de ordenamento dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação de coletivo urbano, que terá preferência em relação às demais modalidades de transporte. Artigo 87. As tarifas de serviço de transporte coletivo, e de táxi, e de estacionamento público, no âmbito municipal, serão fixadas pelo Poder Executivo, podendo ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá proceder ao cálculo da remuneração do serviço de transporte de passageiros às empresas operadoras, com base em planilha de custos, contendo metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos em função das peculiaridades do sistema de transporte urbano municipal. Parágrafo 2º. As planilhas de custo serão atualizadas quando houver alteração no preço de componentes da estrutura de custos de transporte, necessários à operação do serviço. Parágrafo 3º. É assegurado à entidade representativa da sociedade civil e à Câmara o acesso aos dados informadores da planilha de custos, bem como a elementos da metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos. Parágrafo 4º. O sistema de transporte coletivo fornecerá, para aquisição antecipada aos usuários, bilhete ou cartão de transporte de valor inferior à tarifa vigente, e o desconto deverá ser aprovado pela Câmara Municipal. Artigo 88. O equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de transporte coletivo será assegurado pela compensação entre a receita oferida e o custo total do sistema. Parágrafo único. A fixação de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano só poderá ser feita mediante lei, que contenha a fonte de recursos para custeá-la, salvo os casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 89.
O poder público promoverá permanente vistoria nas unidades de transporte coletivo, determinando a retirada de circulação dos veículos que não estejam apropriados ao uso e sua imediata substituição. Artigo 90. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros terão prioridade para pavimentação e conservação. Artigo 91. O poder público constituirá terminais de transporte coletivo urbano, para onde possam convergir as linhas de ônibus dos principais corredores de transporte da cidade. Artigo 92. Em quarteirão fechado, o mobiliário urbano será disposto de forma a facilitar o trânsito eventual de veículos, especialmente em situação de emergência. Artigo 93. Fica instituído o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Público. Parágrafo único. A composição e as atribuições do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Público serão definidas em lei. Artigo 94. Na concessão de serviços que envolvam transporte de pessoas, será exigido curso de direção defensiva ou similar, na forma da lei.